Olá, tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, eu sou jornalista, pedagogo, professor, mestre pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e doutorando. Bom, minha gente, existe uma reforma administrativa que está sendo proposta aí pelo governo federal que deve ser avaliada com muita atenção. Não é uma crítica ao governo federal, e sim uma exposição de minhas observações. Quem sou eu para observar alguma coisa? Mas enfim, irei observar de forma bem teimosa. Dentro do sistema público existem os efetivos, que são aqueles que fizeram concurso, que se esforçaram, que ralaram bastante para fazer o concurso e que merecem os seus méritos pela concorrência, pela luta, pelo desgaste para passar no concurso. Existem os comissionados, que são os indicados, que são os apadrinhados pelo sistema, pelos deputados, vereadores, pela classe política, e existem os designados temporários. O que são os designados temporários? Designados temporários eles também passam por um processo seletivo de prova de títulos ou de prova de conhecimento específico. Aqui no Espírito Santo aqui no Espírito Santo nós temos muito o processo seletivo em designação temporária apenas com prova de títulos. Houve uma mudança agora, a Prefeitura de Vitória tem a prova de conhecimento específico, a rede estadual de ensino também tem a prova de conhecimento específico, o município de Serra também tem a prova de conhecimento específico. Enfim, essas pessoas pagam essa taxa, passam por um processo seletivo e vão atuar nas unidades de ensino, por exemplo, como esse processo seletivo geralmente é para professor, pedagogo. São essas peças que compõem o cotidiano educacional. Enfim, nós temos 3 funcionários aí. Nós temos o efetivo, o concursado, nós temos o designado temporário e nós temos os comissionados. Então são 3 pecinhas aí que trabalham no cargo público. E o designado temporário é o que mais sofre, com assédio moral, com a tortura psicológica. E o mais interessante disso tudo é que o próprio colega designado temporário, quando percebe que existe um outro designado temporário e que eles não vão com a cara, ou que existe algum desconforto, ou quando esse designado temporário se comporta de forma a entender quais são os direitos trabalhistas, já aí vem o rancor, vem um ódio em cima dele. Aí fazem relatórios, essas coisas todas. E quando a direção da escola é fragilizada, é idiota, não tem personalidade, e também não gosta do designado temporário, aí faz um relatório e manda ele embora, e a pessoa perde o emprego, sai com a mão na frente, uma mão atrás, sem direito a fundo de garantia, sem direito a nada. E abre-se um processo administrativo fraudulento e mentiroso, que o único objetivo é a cessação contratual, porque a sentença já foi dada pela gestão da escola, com o objetivo de prejudicar mesmo, Então, essa é uma das ações, O designado temporário é muito fragilizado e fica muito mais fragilizado ainda quando se percebe que ele tem, vamos supor, algum tipo de bem. Designado temporário, por exemplo, ele não pode, eu estou falando isso até mesmo de forma bem humorada, sabe? Não pode ter um carro, não pode falar que tem nada dentro da escola. Se falar, as pessoas ficam com ódio mortal dele, ou dela. Porque como que ele é designado temporário, ela é designada temporária, e tem esse carro, tem essa casa, fica contando vantagens, eu sou efetivo, não tenho nada disso. Tem muito dessas mediocridades, dessas mesquinharias dentro desse cotidiano que já é inflamado, que já é medíocre, que já é pouca coisa,
Já se ganha muito mal, o ticket de refeição é muito baixo e ainda você tem que conviver com essas dificuldades. Eu sempre digo que o maior problema da educação não é o aluno, não é a família, não é a comunidade, não é nada disso. E nem o baixo salário. O maior problema da educação são as relações construídas pelos colegas, pelo sistema, pela injustiça que é construída dentro do ambiente escolar, por essa guerra entre efetivos designados temporários, né? Alguns efetivos podem tudo, eles chegam no horário que quiser e se for sindicalista ainda, ele chega no horário que ele quiser, ele faz o que ele quiser, sem dar satisfação nenhuma, como se fosse o dono da escola. E o designado temporário, seriamente, em várias ocasiões, vive com medo, né? E é uma categoria que tem muito medo de perder o emprego. Eu fico imaginando como é que funciona, eu fico imaginando a cabeça das pessoas, dos designados temporários. Tem uma história de um colega meu que foi vítima de uma injustiça e ele foi pedir à colega que estava do lado, percebeu a injustiça, sabia o que estava acontecendo, sabia que era algo errado, e ele foi conversar com ela. Poxa, você viu, você presenciou, você sabe o que aconteceu comigo, você não pode testemunhar. Ela fala, não posso, porque eu sou DT também, eu tenho medo de perder meu emprego, eu tenho família. Tudo bem, eu até entendo o desespero dela. Mas o pior de tudo é a canalice, né? Quer dizer, então ela é DT, se ela presenciar um assassinato na frente dela, ela fica calada com medo de perder o emprego. É assim, professora, que se comporta? A justiça, então, para a senhora não existe. Então, se a senhora presenciar um assassinato, vê o diretor, vê alguém matar outra pessoa dentro da escola, a senhora fica calada para não perder o emprego. Então, se a direção da escola pedir para a senhora mentir, falar que viu alguma coisa dentro da escola, a senhora mente para garantir seu emprego. Então, são essas relações, né? É uma relação de risco dentro do ambiente escolar, de ameaças, de conflitos seríssimos que devem ser discutidos. Precisa haver uma reforma administrativa, sim, dentro do ambiente educacional, uma democratização dentro do ambiente escolar. Não só dentro do ambiente escolar, mas uma democratização dentro dos espaços educacionais, dentro dos departamentos, secretarias de educação, para que não haja o corporativismo da ilegalidade, né, para que a verdade seja avaliada de forma justa. É isso que nós queremos, um país justo, um país que a legislação seja seguida, não um país em que as pessoas vivem sob ameaça. Você assina esse relatório aqui, porque senão você está em período probatório, eu vou falar mal de você. É assim que acontece. Você assina esse relatório aqui, que depois eu te dou 5 dias de folga. É assim que funcionam as coisas. Então, o ambiente educacional, em alguns espaços em que eu não posso apontar, mas eu já ouvi histórias que funcionam desse jeito. Se um diretor, uma diretora, alguém chegar e falar, eu te dou uma caixa de bombom para você ir lá falar que você ouviu matando alguém, ela vai, o professor, colega de trabalho designado temporário, vai, acusa você de assassinato, acusa você de roubo, sabendo que é mentira, porque tem medo de perder o emprego. Então são essas pessoas nojentas, algumas pessoas que fazem parte desse ambiente tão áspero. O professor já ganha mal, o professor ganha pouco. Agora, você sabia dessas ameaças? Você consegue imaginar essa crise, esse conflito entre designados e efetivos, do gostar e não gostar? Eu não gosto dele porque ele é muito metido, eu não gosto dele porque apresenta atestado médico. Apresenta atestado médico porque é um direito trabalhista. Engraçado que elas mesmas, que são designadas temporárias, que dependem do direito trabalhista, questionam o direito trabalhista e depois ficaram reclamando aí da reforma previdenciária, da reforma trabalhista feita pelo presidente da República e pelo Congresso, reclamando, porque Jair Bolsonaro, que reclamando dele? Porque vocês já condenam as pessoas que apresentam atestado médico, vocês condenam o direito trabalhista. Então existe muito isso, né? Eu acho que o Ministério Público deveria olhar
com mais cautela para o cotidiano escolar, porque a escola não é o lugar mais seguro do mundo, é um ambiente perigoso, é um ambiente inflamado, não só com alunos, mas com comunidade, não apenas com os alunos, mas muito mais com os professores, colegas de trabalho. É um ambiente que precisa ser observado com mais intensidade. Eles reclamam tanto de baixo salário, de fato o salário é horroroso, sim, mas o pior de tudo é o relacionamento. Como eu já te disse, uma pessoa tem coragem de inventar o que ela quiser contra o outro. São pessoas que têm esse grau de falência moral. Então é um ambiente complicado. De ameaças, é um ambiente que você provavelmente pode ser vítima de um assassinato. Porque o que acontece no ambiente público? Nós trabalhamos geralmente em escolas que estão em situação de risco, né? E trabalhamos em comunidades que estão em algum tipo de situação de risco. Às vezes o pai do aluno está preso, às vezes a mãe está presa, às vezes alguém daquela família do aluno é criminoso. E o professor sabe disso. E para o professor utilizar essa relação que se tem com esse suposto criminoso para tentar matar o colega, ele vai fazer isso sim. Ele vai prejudicar. Eu já tive carro com pneu furado dentro da escola por professora. Foi ela que furou o pneu do carro, isso faz tempo. Eu já tive carro arranhado dentro da escola e não foi aluno, foi professora. Eu já fui ameaçado dentro da escola por professora e por professor. Eu nunca fui ameaçado totalmente por aluno, e nem por comunidade, nem por pai de aluno. Sempre o problema é professor. E você deve estar pensando, você é um santo, então? Você é a melhor pessoa do planeta? Eu sou uma pessoa que respeito o direito trabalhista do outro. Trabalho sob a legalidade e acho que esse espaço também deve ser de legalidade. Enfim, reforma trabalhista nós precisamos fazer sim, analisar o cotidiano, principalmente dentro das escolas. Precisa haver uma reforma administrativa dentro do ambiente educacional, para saber o que acontece, por que eles brigam tanto, por que existe tanta fofoca, por que existe tanto disse que me disse, por que o diretor da escola chega na hora que ele quiser, ele comanda como se fosse um chefe do crime, e as outras coleguinhas DTs ou os coleguinhas designados temporários são capazes de tudo. Como eu ouvi, um colega meu disse que a professora teve a coragem de falar, eu vi que você sofreu assédio moral, mas eu não posso falar nada, eu tenho que ficar a favor do diretor. Que tipo de gente é essa que é a favor da ilegalidade? Então, se o diretor pedir para a professora mandar matar alguém, para a professora pegar uma droga, botar na bolsa do outro professor, ela vai lá e coloca porque foi o diretor que pediu. E depois ele fala, eu te dou 5 dias de folga se você mandar matar ele. Eu renovo o seu contrato, faço um relatório. Você vai ter um bônus de desempenho. É assim que funciona? É assim que vai ser? Essa relação da mentira. E o pior de tudo é quando o sistema faz parte desse universo. Eu finalizo por aqui esse argumento, essa contextualização de ideias soltas, porque senão não vai ter fim. Enfim, reforma administrativa dentro do ambiente escolar, sim. Democratização da educação, sim. Essa deve ser uma plataforma que deve ser seguida pela gestão futura. Democratização da educação. Rompimento do corporativismo legal. Decisão do direito trabalhista. Preparo para se entender a capacidade física do outro. Não é o professor, não é o diretor, não é a Secretaria de Educação que vai avaliar o psíquico, a condição humana da saúde do cidadão. Quem tem que avaliar isso é o médico, é a perícia médica do município, não diretor, não pedagoga, não supervisão escolar que pega o atestado médico, concede ainda, expondo a vida do médico, do professor.
Então, a perícia médica do município ou do estado deve atuar não só para os efetivos, mas para os designados temporários, sim, porque aí o médico lá vai avaliar a condição física dele. Isso é justiça, isso é ética, isso é direito constitucional. E nós precisamos parar com essa guerra entre DTs e efetivos. Já que odeia tanto DT, então acaba com o DT, faz concurso efetivo a todo mundo. E depois vou te falar uma coisa, efetivação não é garantia de bom trabalho nenhum, porque muitas vezes quem trabalha mais dentro da escola é o professor designado temporário. É claro que toda regra tem exceção. E o concurso público, quem não passou em concurso público, não passou porque é incompetente, porque é burro, porque o concurso mudou, é uma concorrência desleal. E as capacidades e a emoção dos sujeitos também mudou. Ficamos por aqui, meu nome é Giovanni Braga, diretamente do Estado do Espírito Santo, avaliando esse conflito dentro do ambiente escolar e dentro de repartições diversas entre o concursado, o designado temporário e o comissionado. Efetivo, ele acha que é rei porque passou no concurso, toda regra tem exceção. DT, sempre submisso, sempre cachorrinho do sistema. O comissionado também se sente a pessoa mais importante do mundo pelo apadrinhamento. E nós precisamos mudar isso. Respeitabilidade pelas categorias. Justiça deve ser feita para todos os espaços. Se existe a designação temporária, para que fica tratando mal as pessoas assim? Por que fica criando ódios com as pessoas? Ficamos por aqui, meu nome é Giovanni Braga, até mais ver, um abraço.